Confissão de uma de nossas educandas. Em determinado momento, quando uma força começou a me impelir para que me esforçasse a fim de conseguir a festa da misericórdia, e para que aquela imagem fosse pintada, não conseguia encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, mas dominava-me um certo receio de ser vítima de uma ilusão. Porém, essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor que invadia minha alma. O padre com quem então me confessava disse-me que de fato existem ilusões, mas parecia-me que esse sacerdote tinha medo de me ouvir em confissão. Isso era para mim um tormento. Quanto mais percebia que não tinha muita ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, quando me assaltou esta dúvida, se a voz que falava comigo vinha do Senhor, naquele mesmo momento me dirigi ao Senhor por meio de palavras interiores, sem pronunciá-las. Logo uma força tomou conta da minha alma e eu disse: Se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais, peço-vos, Senhor, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje, e esse sinal me fortalecerá. Nesse preciso momento, essa moça pediu para se confessar. A madre da classe ficou surpreendida com essa repentina mudança, mas foi logo procurar um sacerdote, e essa pessoa realizou a confissão com grande contrição. Então ouvi esta voz na alma: Acreditas agora em mim? E novamente uma força estranha invadiu a minha alma, fortificando e dando-me a certeza de tal maneira que eu mesma me admirava que pudesse, mesmo que por um só momento, ter dúvida. Contudo, essas dúvidas sempre provinham do exterior, e isso me dispunha a fechar-me mais em mim mesma. Quando a minha alma sente a incerteza do sacerdote na confissão, então não a desvendo mais profundamente, mas apenas confesso os pecados. Um sacerdote assim não poderá dar paz à alma, se ele mesmo não a possui. Ó sacerdotes, vós, velas acesas a iluminar as almas, que o vosso brilho nunca seja obscurecido. Compreendi que não era ainda da vontade de Deus que eu desvendasse minha alma até o fundo. Deus me deu essa graça mais tarde. Meu Jesus, guiai a minha mente, tomai plena posse de todo o meu ser, encerrai-me no fundo do vosso coração e defendei-me dos ataques dos inimigos. Dos ataques do inimigo. Em vós está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios quando eu estiver com os poderosos e os sábios, e eu, a completa miséria, para que reconheçam que essa causa é vossa e de vós procede. Trevas e tentações. A minha mente estava estranhamente obscurecida. Nenhuma verdade me parecia clara. Quando me falavam de Deus, o meu coração era como uma pedra. Não podia extrair do coração um só sentimento de amor para com ele. Quando procurava por um ato de vontade permanecer com Deus, experimentava tormentos enormes e parecia-me que com isso estava provocando uma ira ainda maior de Deus. Não podia absolutamente meditar como meditava antigamente. Sentia um grande vazio na minha alma e nada havia que a pudesse preencher. Comecei a sofrer fome e sede de Deus, mas reconhecia a minha total incapacidade. Tentava ler devagar, frase por frase, e meditar dessa maneira, mas também isso era em vão. Não entendia coisa alguma do que lia. Diante dos olhos da minha alma estava continuamente todo o abismo da minha miséria. Todas as vezes que entrava pela capela para algum exercício espiritual, experimentava tormentos e tentações ainda maiores. Algumas vezes lutava durante toda a missa contra pensamentos blasfemos que insistiam em vir-me à boca. Não me sentia atraída pelos santos sacramentos. Parecia-me não tirar nenhum proveito deles. Recebia-os apenas por obediência aos confessores, e essa obediência cega era para mim o único caminho pelo qual devia caminhar, a tábua de salvação. Foi quando um sacerdote me explicou que se tratava de provações que vinham de Deus, e que, no estado em que te encontras, não só não o ofendes, como está sendo muito agradável a Ele.
É sinal de que Deus te ama imensamente e confia muito em ti, quando te envia tais provações. Contudo, essas palavras absolutamente não me consolavam, e parecia-me que elas absolutamente não se aplicavam a mim. Uma coisa surpreendia. Acontecia algumas vezes que, quando eu sofria terrivelmente, no momento em que me dirigia para a Santa Confissão, de repente, desapareciam esses terríveis tormentos. Mas quando me afastava do confessionário, todos esses tormentos me atacavam com uma fúria ainda maior. Então eu caía de bruços no chão diante do Santíssimo Sacramento e repetia essas palavras: Ainda que me mateis, eu confiarei em vós. Parecia-me que agonizava nessas dores. Um dos pensamentos mais terríveis para mim era o de ser rejeitada por Deus. E depois vinham outros pensamentos. Por que hei de de esforçar por virtudes e boas obras? Por que hei de me mortificar e me despojar? Para que fazer votos? Por que rezar? Por que sacrificar-me e fazer penitência? Para que oferecer-me como vítima a cada passo? Para que, se sou rejeitada por Deus? Qual o fim de todos esses esforços? Em tudo isso, só Deus sabe o que se passava no meu coração. Uma vez, oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos, entrei na capela e pronunciei do fundo da alma estas palavras: Fazei de mim, ó Jesus, o que quiserdes. Eu vos adorarei em toda parte, e faça-se em mim toda a vossa vontade. Ó meu Senhor e meu Deus, que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia. Por este ato de submissão afastaram-se aqueles terríveis tormentos. Então vi Jesus que me disse: Eu estou sempre no seu coração. Uma alegria inconcebível tomou conta da minha alma, enchendo-a de grande amor a Deus, do qual se inflamou o meu pobre coração. Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Nada mais temo, pois se Ele envia à alma grandes tormentos, sustenta com uma graça ainda maior, mesmo que não a percebamos. Um só ato de confiança em momentos assim dá maior glória a Deus do que muitas horas de consolos passadas em oração. Vejo agora que, quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro nem confessor algum que a consiga iluminar. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo, e defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor e despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível e vos abaixais até mim, miserável. Ó Rei da Glória, embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que incessantemente vos prestam louvor e todas as potestades celestiais que continuamente vos adoram e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Ó, quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para conosco? Ó prisioneiro do amor, encerra o meu pobre coração nesse sacrário, para que vos adore sem cessar dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração. Embora esteja distante fisicamente, o meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreiras ao meu amor que vos dedico. Não existem obstáculos para mim. Ó meu Jesus, eu vos consolarei por todas as ingratidões, blasfêmias, tibieza, ódio dos condenados, sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono, onde estais oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Ó Santíssima Trindade, bendita sejais, indivisível, único Deus, por esse grande dom e testamento da misericórdia. Meu Jesus,
Em reparação pelos blasfemos, ficarei em silêncio quando for censurado injustamente, para dessa maneira vos desagravar, ao menos em parte. Canto-vos na minha alma um hino incessante, e ninguém saberá disso nem compreenderá. O canto da minha alma é conhecido apenas por vós, ó meu Criador e meu Senhor. Não permitirei que seja absorvida pelo trabalho a ponto de me esquecer de Deus. Passarei todos os momentos livres aos pés do Mestre oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus mais tenros anos. Escreve isto. Antes de vir como juiz, venho como Rei de misericórdia. Antes de vir o dia da justiça, nos céus será dado aos homens este sinal. Toda a luz se apagará no céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vilno, 2/8/1934. Na sexta-feira, após a Santa Comunhão, fui transportado em espírito diante do trono de Deus. Aí vi as potestades celestiais que sem cessar adoram a Deus. Ao fundo do trono vi uma luz inacessível às criaturas, onde entra apenas o Verbo encarnado como mediador. Quando Jesus entrou naquela claridade, ouvi essas palavras: escreve logo o que estás ouvindo. Sou Senhor pela minha essência, e não conheço ordens nem necessidades. Se chamo as criaturas à existência, é pelo abismo da minha misericórdia. Nesse preciso momento, reconheci que eu estava na nossa capela como antes, no meu genuflexório. A Santa Missa estava chegando ao fim. Já tinha anotado essas palavras. Quando vi o meu confessor e quanto devia sofrer por causa dessa obra que Deus está realizando através dele, fiquei atemorizada por um momento e disse ao Senhor: Jesus, essa obra é vossa. Por que então procedeis com ele dessa maneira? Parece que lhe criais dificuldades e ao mesmo tempo exigis que ele a faça. Escreve que dia e noite o meu olhar repousa sobre ele. E se permito essas contrariedades, é só para multiplicar os méritos dele. Não o recompenso pelo bom êxito, mas pela paciência e pelo trabalho suportado por minha causa. Vilno, 26/10/1934. Na sexta-feira, quando vinha com as educandas do jardim para o jantar, faltavam 10 minutos para as 6 horas. Vi Nosso Senhor sobre a nossa capela, da mesma maneira como tinha visto pela primeira vez, como está pintado naquela imagem. Os 2 raios que saíam do coração de Jesus cobriam a nossa capela e a enfermaria, depois toda a cidade, espalhando-se lentamente pelo mundo inteiro. Isso durou talvez uns 4 minutos e desapareceu. Uma das meninas, que vinha junto comigo, um pouco atrás das outras, viu também esses raios, mas não viu a Jesus, e não sabia de onde saíam esses raios. Ficou muito impressionada e contou às outras meninas. Estas começaram a rir dela, dizendo que ela devia ter imaginado alguma coisa, ou talvez fosse luz de algum aeroplano. Ela, porém, teimava e dizia que nunca na sua vida tinha visto raios como aqueles. Quando as meninas lhe diziam ainda que talvez fosse algum refletor, ela respondeu que conhecia a luz de um refletor. Raios assim ela nunca tinha visto. Depois do jantar, essa menina veio falar comigo e disse-me que ficara tão impressionada com esses raios que não podia acalmar-se. Permanecera falando disso sem cessar, e, no entanto, não viu Jesus. E sempre me lembrava desses raios, colocando-me numa situação embaraçosa, porque não podia lhe dizer que eu tinha visto Jesus. Eu rezava por essa pequena alma para que Deus lhe concedesse as graças de que tanto necessitava.
Alegrou-se o meu coração pelo fato de que o próprio Jesus se dá a conhecer na sua obra, embora tivesse grandes dissabores por esse motivo. Por Jesus tudo se pode suportar. Quando estava na adoração, senti a proximidade de Deus. Pouco depois vi Jesus e Maria. Essa visão encheu de alegria a minha alma e perguntei ao Senhor: Jesus, qual é a vossa vontade? Sobre o assunto que o confessor me mandou perguntar. Jesus me respondeu: é da minha vontade que ele permaneça aqui, e que não se dispense por própria iniciativa. E perguntei a Jesus se poderia ficar esta inscrição: Cristo, Rei de Misericórdia. Jesus me respondeu: sou o Rei de Misericórdia, mas não disse Cristo. Desejo que, no primeiro domingo depois da Páscoa, a imagem seja exposta publicamente. Esse domingo é a festa da misericórdia. Pelo Verbo encarnado, dou a conhecer o abismo da minha misericórdia. Por admirável desígnio, tudo aconteceu como o Senhor havia exigido. A primeira honra que a imagem recebeu das multidões foi no primeiro domingo depois da Páscoa. Durante 3 dias ela ficou exposta publicamente e recebeu a honra dos fiéis, pois estava colocada em ostra brahma, na parte alta da janela, e por isso podia ser vista de muito longe. Em Ostra Brahma era comemorado solenemente por esses 3 dias o encerramento do jubileu da redenção do mundo, os 1900 anos da paixão do Salvador. Agora vejo que a obra da redenção está ligada com a obra da misericórdia que o Senhor está exigindo. Certo dia vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no lagar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. E vi como se o próprio Deus se lhe opusesse, e perguntei ao Senhor por que assim procedia com ele, como que dificultando o que lhe ordenara. E o Senhor disse: procedo assim com ele para testemunhar que esta obra é minha. Diz-lhe que de nada tenha medo. O meu olhar está voltado para ele dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa quanto almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atenho firmemente às vossas exigências. Vós sois a minha força, sustentai-me para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada posso, mas se vós me amparardes, nada significam todas essas dificuldades. Ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Todas as manhãs na meditação preparo-me para a luta que dura o dia todo, e a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei, e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra, e tenho coragem de cumprir tudo que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim àquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante, por esse caminho que me indicastes. A humilhação é o meu alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo que diz respeito a seu esposo, e, portanto, a sua veste de ultrajes deve recobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua, que em tais sofrimentos tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir-me para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua,
para que não ofenda com ela a Deus, nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua.